E aí a gente chega nas três estruturas principais que a gente precisa ter para utilizar, para construir a nossa crew. A primeira são as tasks, a segunda são os agentes, né? E a terceira são as ferramentas, o nosso toolkit, a nossa caixa de ferramentas. Então vamos começar pelas tasks. O nosso objetivo é construir uma crew que faça a documentação de um código, certo? Mas não somente a documentação do código, tá? Eu quero que ela também comente o código que eu escrevi, certo? Então eu fiz um código aqui, eu carreguei um código aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Project Test. Eu pedi para o ChatGPT criar um código, fazer uma EDA, né? uma análise exploratória de dados. Ele fez algumas coisas aqui e treinar um modelo em cima desse data frame, certo? E aí o ChatGPT fez o código aqui, eu pedi para ele fazer um código sem comentário nenhum, meio bagunçado, então ele jogou tudo em um bloco só, em um arquivo só. E aí o que eu vou pedir é que a nossa crew de agentes, ela dê uma organizada nesse código, certo? Ela adicione comentários nesse código e, além disso, escreva a documentação. E para isso, eu vou ter duas coisas principais no meu projeto. Digamos que você iniciou um projeto, você quer escrever a documentação daquele projeto, o que você vai fazer? Você vai escrever o código, certo? Primeiro ponto. E você vai fazer um esboço de documentação daquilo que você quer que seja executado, certo? Então, eu pedi para o ChatGPT também fazer um esboço de documentação para esse código. E aqui ele botou o título e Markdown, né? Utilizando Markdown. Ele fez uma descrição rápida, colocou os requisitos e colocou o exemplo de uso, que é simplesmente executar o Python main.py, certo? Então esse é o meu projeto no momento e eu quero fazer uma documentação mais completa desse projeto, tá? E o que eu tenho que fazer então? Eu dividi isso em tasks, em tarefas para os meus agentes. A primeira tarefa então é fazer o linting, né? O linting do meu código. O que é o linting? É organizar o meu código e fazer os comentários, né? Fazer o comentário ali do código, né? Do que está acontecendo. Então, o que eu preciso fazer para criar uma task? Bom, primeiro eu vou importar aqui crewAI import task, certo? E eu estou importando do text wrap esse dedente aqui, certo? O que isso faz? Isso vai permitir com que eu possa escrever da forma que eu quiser aqui e a string que vai ser passada para a descrição, né, o output dessa função dedente aqui, ela vai ser uma string sem toda essa indentação aqui, vai ser uma string enxuta. Certo? Basicamente é assim que funciona. É só para eu conseguir escrever de forma mais organizada dentro do código. E aí o que você precisa para criar uma task? Você precisa criar uma classe, né? Eu coloquei aqui o nome da classe de Creating Docs Tasks, né? Tarefas para criar documentação. E aí eu preciso criar uma função dentro dessa minha classe, né? Onde eu vou receber primeiro o self, eu vou receber o agente que vai executar essa task e no caso aqui eu coloquei o code path, né, o caminho do sistema de arquivos para o código, né? Então ali /user /blá blá 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 blá, certo? Até o main.py. E aí o que acontece? O que essa função vai retornar? Ela vai simplesmente retornar uma task, certo? Uma task do crewAI. E o que essa task ela precisa ter? Ela precisa ter uma descrição. Ela precisa ter uma descrição do que é essa task, né? Obviamente. Ela precisa ter uma descrição do output, o output esperado da task. Ela precisa ter o agente, certo? O agente que vai executar essa task. E eu posso executar essa task de forma síncrona ou assíncrona. Se eu escolher executar de forma assíncrona, ela vai ser executada em paralelo com outras tasks assíncronas. Se eu escolher executar de forma assíncrona, as tasks vão ser executadas de forma linear, certo? Como essa task aqui ela não depende de outras tasks, eu posso executá-la de forma assíncrona, porque ela não depende de nenhuma outra task, então não tem problema ela executar de forma assíncrona, tá? E agora vamos olhar mais detalhadamente a descrição. A descrição ela tem que ser bem detalhada, bem concreta, certo? Tem que descrever bem a task, o que você quer fazer.
E aí, o que eu estou fazendo aqui nessa task, né? Qual que é a descrição que eu coloquei nessa task? Ler um código em Python e refatorar utilizando as melhores práticas de programação para a linguagem Python, né? Adicionar comentários, adicionar ao código comentários breves, mas que sejam compreensíveis, né? Explicando o que cada bloco de código está fazendo. E aí eu passo aqui o caminho do arquivo de código, certo? O caminho para o meu arquivo de código, o path to code, e passo aqui a variável code path, certo? E o output esperado, o output que eu desejo que saia dessa task, né? E aí, o output aqui, somente o código refatorado com os comentários. Não deve adicionar nada além disso para o output, certo? Por que eu estou falando que não pode adicionar nada ao output? Deve ser somente o código com os comentários. Porque aí eu posso pegar o output dessa task, salvar ela em um arquivo ou sobrescrever o arquivo do meu código e aí eu tenho um código reorganizado e com comentários feitos pela meus agentes de IA. E é basicamente isso, definir aqui uma task, definir a task que eu quero fazer, que é a task de linting. E da mesma forma eu vou fazer para as outras duas tasks. Eu criei outras duas tasks. Uma task de procurar documentação na web. O que essa task aqui vai fazer? Ela recebe o código e ela recebe o esboço de documentação e ela vai procurar no Google documentação das bibliotecas e dos frameworks que o meu código utiliza e vai extrair essas informações para serem utilizadas na minha documentação final. Beleza? Então é isso que essa task aqui está fazendo, tá? Procurar documentação na web. E por fim, né, a task de realmente criar a documentação. Ele recebe aqui novamente o caminho do código e recebe também o caminho do esboço. E a partir disso ele tem que gerar a documentação, certo? Então foram essas 3 tasks que eu criei para que pudesse no final ser criada a minha documentação, certo? E aí você pode adicionar outras tasks, você pode adicionar outros documentos, você pode adicionar outros códigos. Algo interessante que você pode adicionar se você tiver um projeto maior, com níveis de diretórios diferentes, com vários arquivos, é interessante você adicionar a árvore, né? A árvore dos diretórios, para que o agente ele saiba onde está cada arquivo e a dependência que tal código importa está em tal diretório. E aí com essa árvore de diretórios, o agente, né, ele pode até ler outros códigos e fazer uma documentação melhor, certo? E além disso, ele pode, se você já tiver uma documentação, você pode ler uma documentação prévia e pedir para o agente incrementar essa documentação, né? De forma similar ao que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo é pegando o esboço e criando uma documentação do zero. Se você já tiver uma documentação, você pode pegar a documentação e pedir para o AI Agent adicionar, né? Fazer um append àquela documentação. Então essas são as tasks que eu criei e esse é o primeiro componente, né? O componente de tarefas.